Se você está pensando em começar na fotografia ou até mesmo já deu os primeiros passos e deseja ter uma compreensão mais global sobre os conhecimentos que são necessários para te tornar um fotógrafo realmente profissional, então esse vídeo é para você. Bora pro vídeo! Seja bem-vindo ao canal Olhar em Foto, eu sou o Rodrigo Campos e hoje eu reuni para você 10 conhecimentos que eu considero serem essenciais para uma pessoa que deseja se tornar um fotógrafo profissional. Isso não quer dizer que eu tenha a verdade absoluta, tá bem? Talvez você discorde de algum desses itens, ou mesmo você tenha alguns itens para acrescentar a essa lista, mas pensando bastante, eu reuni 10 conhecimentos que eu considero assim a base, aquilo que vai realmente te suportar para que você se torne um fotógrafo profissional com um conhecimento mais completo a respeito dessa área apaixonante que é a fotografia. Então pegue aí um bloquinho de papel ou abra o bloco de notas do seu celular e vá anotando aí cada um desses itens dessa lista e eu tenho certeza que você vai ser enriquecido com esse conteúdo, tá bom? Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, porque toda semana eu estou lançando 2 novos vídeos para você aperfeiçoar ainda mais os seus conhecimentos sobre fotografia e edição, tá bom? Deixa aí o seu like se você gostar desse vídeo, tá bom? E já coloca aqui nos comentários há quanto tempo você está na fotografia. Faz tempo? Você está começando agora? Como que é? Coloca aqui nos comentários. Bom, vamos lá a essa lista de 10 itens, 10 conhecimentos que eu considero fundamentais para uma pessoa que está querendo ser um fotógrafo profissional. Lembrando que essa lista não está na ordem de prioridade, mas ela tem uma certa lógica do porquê ela está dessa maneira, tá bom? A primeira coisa que eu acredito que um fotógrafo precisa saber para poder se tornar um fotógrafo profissional é conhecer a relação que a fotografia tem com a luz. Você sabe que fotografar significa desenhar com a luz. Então, fotografia tem uma relação direta com a luz. Como a luz se comporta, vai mudar o estilo da sua fotografia, vai mudar o look da sua fotografia. Então, é importantíssimo você saber como a luz se comporta. Como é fotografar, por exemplo, sob luz natural? Como é fotografar, por exemplo, de manhã com a luz do sol, fotografar ao meio-dia, fotografar às 5 da tarde, fotografar à noite? Quais são os aspectos da luz que interferem na nossa fotografia nos diferentes momentos do dia? Isso é um conhecimento importante. Também conhecer sobre luz artificial, luz de flash, luz de LED, como esses tipos de luz ou esses tipos de iluminação interferem na fotografia. Que tipo de fotografia eu consigo com esses diferentes tipos de iluminação? Utilizando um softbox, utilizando uma sombrinha, utilizando o flash direto, tudo isso faz parte da base do conhecimento do que é a fotografia. O segundo conhecimento importante para você se tornar um fotógrafo profissional é realmente dominar a combinação daqueles 3 elementos que são o ISO, o diafragma e a velocidade do obturador. Como as diferentes combinações podem trazer aspectos diferentes para a sua fotografia em relação à profundidade de campo, em relação à captação perfeita do movimento sem nenhum tipo de borrado, ou a utilização desse borrado também como estilo da sua fotografia, e como compensar a falta de iluminação de repente do seu ambiente com o ISO. Dominar a combinação desses elementos também faz parte da base da fotografia e nós precisamos compreender muito bem isso. O terceiro conhecimento que não pode faltar para você é justamente o de conhecer quais são as limitações do seu equipamento e quais são as potencialidades, as capacidades do seu equipamento fotográfico, tá bom? Então, saber qual é a capacidade dele é importante
Então, estudar os seus menus, saber para que serve cada botão, o que essa lente que você tem disponível é capaz de produzir, é muito importante. E saber também qual é o limite, qual é a dificuldade que o seu equipamento lhe impõe, para que você saiba trabalhar com o melhor do que você tem nas mãos. Não importa se o seu equipamento é um equipamento de entrada, se o seu equipamento é apenas um celular, ou se você tem um equipamento um pouco mais aperfeiçoado, com um pouco mais de nitidez, com um pouco mais de velocidade, com um pouco mais de qualidade. Não importa, qualquer que seja o equipamento que você tenha nas mãos, você precisa saber como dominar esse equipamento, quais são as coisas nele que você pode fazer, quais são as coisas que você não consegue fazer, ou qual é o máximo que você consegue extrair do que você tem nas suas mãos. Pasmem, muitos fotógrafos não utilizam nem 40%, nem 50% do que os seus equipamentos são capazes de fazer. Daí ficam sempre pensando que o problema é que eles precisam ter um equipamento melhor para realizarem o que precisam realizar. Então, dominar o equipamento faz parte desse grupo de conhecimentos necessários para você se tornar um fotógrafo profissional. O quarto conhecimento que eu considero essencial é você conhecer as técnicas de composição. Saber enquadrar o assunto que você quer fotografar é de extrema importância para você realmente alavancar a qualidade do seu trabalho. Conhecer sobre proporção áurea, entender sobre a regra dos terços, todas as técnicas de composição, não apenas saber isso na teoria, mas praticar muito isso vai te ajudar a ter um conhecimento mais completo a respeito da fotografia. Beleza, quero fotografar aquele ser humano, mas como eu vou fotografar ele? Em que posição? Em que lugar do quadro eu vou encaixá-lo? Eu vou considerar o fundo? Não vou considerar o fundo? Eu vou enquadrá-lo de maneira mais fechada, com close? Eu vou fazer um ângulo mais aberto? Esse ângulo vai ficar de baixo para cima, de cima para baixo? Vai ser um ângulo mais lateral? Como eu posiciono a luz e como que eu posiciono o assunto fotografado? Então, as regras de composição, elas vão ser bastante importantes no seu conhecimento, inclusive para você não apenas as utilizarem, como também para você quebrar em alguns momentos, mas quebrar conscientemente, sabendo que ao quebrar aquela regra, você estava fazendo algo intencional para causar determinado sentimento. Então eu não estou falando para você conhecer as regras de composição, para você ser fiel a elas o tempo inteiro, não. Até para você também fugir delas em determinados momentos. Para fazer algo mais artístico, mais autoral, você pode também brincar com essa indisciplina em relação às regras de composição. Em quinto lugar, um conhecimento importantíssimo que você tem que ter para ser um fotógrafo profissional é construir uma boa base de referências fotográficas. Ou seja, conhecer um pouco da história da fotografia, conhecer um pouco dos grandes fotógrafos, das fotos históricas, das fotos emblemáticas que a gente tem, o porquê de determinadas fotografias serem tão valorizadas, quais são os aspectos de cor, enquadramento, o porquê essas fotos foram consideradas como bonitas. Veja, quanto mais referências fotográficas você tiver dentro da sua memória, mais ferramentas você vai ter para desenvolver o seu próprio estilo, para perceber o tipo de fotografia que tem a ver com você, com a sua personalidade, com o seu olhar artístico. Então, essa construção da base de referências fotográficas é importantíssima. E hoje, com o Google, com o YouTube, com livros, a gente tem muitas coisas à nossa disposição para aumentar essa base de referência. Você pode entrar em sites de fotografia como 500px, por exemplo, o Flickr, e você pode ir selecionando fotos, analisando fotos. Inclusive nós vamos fazer isso nesse canal. Nós vamos ter alguns vídeos para analisar fotos emblemáticas, fotos históricas, fotos tidas
como fotografias realmente impactantes, importantes, historicamente e esteticamente falando. O sexto conhecimento que você não pode ignorar de jeito nenhum é o conhecimento sobre edição de fotos. Quem faz as fotografias também precisa ter o conhecimento de como faz a edição dessas fotos. Por que é importante isso? Porque a edição também faz parte desse lado artístico da fotografia. Assim como a gente consegue imprimir o nosso olhar fotográfico na foto em si, nós também conseguimos expressar os nossos sentimentos e a intenção da nossa foto através das cores, da estilização e da maneira como você manipula esses arquivos na edição fotográfica. Então, conhecer o Lightroom, conhecer o Photoshop, você não precisa ser o melhor editor de imagem que existe, mas saber sobre edição com certeza vai ser um dos aspectos importantíssimos no seu desenvolvimento profissional na área da fotografia. Em sétimo lugar, qual é o conhecimento que não pode faltar de jeito nenhum dentro do nosso universo da fotografia profissional? É a nossa capacidade de nos relacionar bem com as pessoas. O fotógrafo, tirando obviamente os fotógrafos que fazem fotografia de objetos ou fotografia de paisagem, todo fotógrafo tem que lidar muito bem com as pessoas ao seu redor. Mesmo estes fotógrafos que eu acabei de citar, eles vão ter que lidar, por exemplo, com aqueles para quem ele irá vender a sua fotografia. Então, saber se relacionar bem com as pessoas é uma qualidade inerente a toda profissão praticamente. Então é importantíssimo você saber lidar bem com as pessoas, especialmente se você for fotografar pessoas, ainda mais, porque você vai ter que posicioná-las, você vai ter que saber interpretar os seus sinais, você vai ter que aprender também a lidar com as questões emocionais das pessoas, como ela percebe a sua fotografia. Cada um, não é, tem uma percepção diferente, valoriza a fotografia de uma forma diferente. Você vai ter que aprender a lidar com isso, aprender a lidar com as frustrações das pessoas, as expectativas das pessoas, e sem contar que como fotógrafo você vai ter que lidar com outros fotógrafos também. Então você vai ter que lidar com o ego de outras pessoas, você também vai ter que lidar com os momentos em que a sua fotografia caiu bem aos olhos dos outros e os momentos em que a sua fotografia não caiu bem aos olhos do público. Então, saber lidar bem com as pessoas, ter saúde emocional e saber interpretar bem essas relações humanas vai ser essencial para você ser um fotógrafo profissional. Em oitavo lugar, o fotógrafo precisa saber o caminho para vender as suas fotografias. Ou seja, se eu sou um profissional dessa área e eu vou fotografar pessoas, eu vou prestar esse serviço para algumas empresas, é importantíssimo eu saber como vender as minhas fotografias, como expor isso, como trabalhar o marketing digital com as minhas fotografias, como expor isso nas redes sociais, na internet, como colocar isso na vitrine para que realmente as pessoas se interessem por esse trabalho que eu realizo. Saber precificar o meu trabalho é importantíssimo. Estar por dentro das estratégias mais interessantes para que realmente a minha fotografia se torne algo desejável por aqueles para quem eu desejo vendê-las. Então, se a fotografia é apenas um hobby para mim, eu não preciso desse tipo de conhecimento. Mas se eu quero realmente transformar o meu olhar fotográfico em um serviço prestado para uma outra pessoa que vai pagar por esse serviço, então é importante que eu saiba os caminhos de vender a minha fotografia. E essa é uma das maiores dificuldades dos fotógrafos. Muitos sabem fazer ótimas imagens, mas não sabem vender a sua própria fotografia. Em nono lugar, que tipo de conhecimento você tem que ter para ser um fotógrafo profissional, feliz, bem-sucedido, enfim? O autoconhecimento. Conhecer a si mesmo para saber se posicionar em relação aos nichos da fotografia ou aos tipos de fotografia que você pode fazer.
Vocês sabem que a fotografia é uma coisa muito ampla. Você pode fotografar animais, pessoas, paisagens, produtos, carros, pode fazer astrofotografia, macrofotografia, fotografar esportes, enfim, a fotografia ela tem muitas utilidades. É um serviço prestado em muitos âmbitos da sociedade. Você pode fotografar eventos, você pode fazer fotografia para moda, enfim. Então, qual é o tipo de fotografia que você vai fazer? Você precisa se conhecer, você precisa conhecer o que você realmente quer fazer na fotografia. E isso demanda você testar, você fotografar todo tipo de coisa e perceber qual é a área com a qual você mais se identifica. Então esse autoconhecimento é importantíssimo. Não basta conhecer o equipamento, não basta saber se relacionar com as pessoas. Você só vai levar algo a sério se aquilo faz sentido para você, se você está fotografando algo que realmente tem a ver com a sua missão de vida, com a sua autopercepção acerca de quem você é e do que você quer ser na vida. Quantos fotógrafos estão vivendo uma vida extremamente infeliz porque simplesmente se envolveram com algo que não se identificam, não gostam, faz aquilo meio que amarrados, porque simplesmente lhe faltou o autoconhecimento e a autodeterminação de ir atrás do seu sonho de fotografar aquilo que ele realmente ama fotografar. Então o autoconhecimento é uma das coisas importantíssimas nesse processo. E em 10º lugar, qual é o tipo de conhecimento que não pode te faltar? É o conhecimento que vem da avaliação da sua curva de evolução pessoal. Ou seja, você precisa ser alguém que está se avaliando sempre na fotografia, para você não parar de crescer, para você não parar de se aperfeiçoar, porque também existe a possibilidade de você se acomodar na fotografia, como em qualquer outra área da vida. Então, o tipo de conhecimento que não pode faltar nunca é o quanto eu estou evoluindo com o passar do tempo. A minha fotografia de 3, 4 meses atrás evoluiu em quê? Em que aspectos? Quais são os conhecimentos novos que eu estou adquirindo? Quais são as experiências novas na fotografia que eu estou buscando? Todas essas coisas vão fazer com que a curva de evolução pessoal na fotografia vá aumentando. E eu só consigo, obviamente, crescer na fotografia se eu sou um ser humano aberto a críticas, a autoavaliação, a ter a sinceridade de dizer, puxa, eu não faria essa foto novamente dessa forma. Hoje, essa foto não é tão bonita para mim como era naquela época. Se você está começando a perceber isso, isso quer dizer que você está evoluindo na fotografia. Mas se você faz as mesmas fotos de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, significa que esse processo de evolução ele estagnou em algum momento. Então é importante você se manter sempre consciente desse processo de evolução. Gente, eu falei desses 10 conhecimentos básicos e eu falei de uma forma geral, em linhas gerais. São coisas que eu quero de fato aperfeiçoar aqui nos vídeos do YouTube. É por isso que toda semana tem 2 vídeos novos no canal e eu vou começar a aperfeiçoar esses conteúdos, esses conhecimentos cada vez mais, tá bom? Então eu repito, se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder esses novos vídeos que eu vou postar toda semana aqui, tá bom? Se você concorda comigo, não concorda comigo, tem algo que eu esqueci, tem algo que você acrescentaria, tem algo que você não colocaria nessa lista, coloque aqui nos comentários, vai ser muito bom ampliar esse conhecimento através dessa interação nos comentários, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.